O depoimento do general Pazuello continua hoje lá na CPI. Ontem ele foi muito positivo, esclareceu tudo e resistiu às perguntas repetidas sobre o mesmo assunto, foi firme, não se dobrou, não se intimidou, inclusive com gritos de uma senadora que teve atenção, precisou chamar atenção, né? O presidente da comissão precisou dizer que ela estava sendo agressiva, ela disse que não, que estava sendo enfática, né? Então, outro senador também tentou botar uma casca de banana na discussão do contrato com a Pfizer. O senador dizia assim, não, eu tenho aqui um parecer jurídico que diz que poderia ter feito o contrato sim. E aí o general Pazuello pegou o mesmo parecer e disse, espera aí, o senhor não leu todo, o senhor só leu o início, pode fazer o contrato, contudo, precisa de uma legislação para o governo brasileiro, para o presidente da República, o Poder Executivo, poder assumir tudo isso que a Pfizer quer. O senador não queria que ele lesse por inteiro. É incrível. Foi o tipo do caso, assim, a repetição de tolher a defesa do próprio depoente. Dizendo, o Renan Calheiros disse que não queria saber de muita explicação. Faz a pergunta, mas não quer saber de explicação. O presidente da comissão chegou a dizer que não, para mim é irrelevante essa quantidade de explicação, né? Explicação, por exemplo, dizendo, olha, oxigênio, no mesmo dia em que a White Martins falou para o secretário de saúde que ia faltar oxigênio, o secretário ligou, 7 de janeiro, né, ligou para o ministro da Saúde, no dia seguinte, 8 de janeiro, estava lá em Manaus, levado por avião da FAB, né, 150 cilindros de oxigênio. Então, essas coisas, na história lá de compra de vacina, né, o presidente não quis que o senhor comprasse a vacina a Coronavac. Ele respondeu, não, peraí, está lá por inteiro, o presidente postou, inclusive, dizendo que não ia comprar nenhuma vacina que não tivesse sido regulamentada, autorizada pela Anvisa. Claro, senão ia cometer crime de responsabilidade de comprar uma vacina que ainda não existia. Aliás, a vacina da Pfizer só foi autorizada dia 11 de dezembro, né? E aqui no Brasil só em fevereiro. Em março já tinha feito contrato, né? Então, essas coisas foram amplamente esclarecidas. E aí vem o mérito da CPI, e eu recomendo que as pessoas assistam diretamente, ao vivo, para não pegar em segunda mão, que aí a gente já não sabe como é que vem, né? Aí a gente fica sabendo da transparência, por exemplo, do ministro Araújo, né, que foi anteontem, tudo que ele fez no ministério, do ministro Pazuello, ontem, e vai ser hoje, de tudo que ele fez. É muito bom que nós, contribuintes, eleitores, fiquemos sabendo, com forma transparente, do trabalho de um ministro. E aí a gente aproveita para conhecer também o trabalho do senador, a postura dos senadores, né, que lá se revelam. Eu tenho dito, né, que, às vezes, os senadores estão se revelando mais que os depoentes nessa CPI. Então, a CPI é muito informativa, sim. Agora, um outro caso que eu queria registrar aqui foi 35 mandados de busca e apreensão, tendo como alvo, principalmente, o ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, Ricardo Salles, né, autorizados por Alexandre de Moraes, sem o Ministério Público saber. Ele ressalvou que o Ministério Público saberia depois, que é uma coisa muito estranha, já é a segunda vez que o Ministério Público não aparece, contrariando a Constituição. O artigo 127 diz que o Ministério Público é essencial no processo, né? O primeiro é aquele das fake news, né? Aquela excrescência jurídica institucional, né? Bom, mas enfim, o ministro Ricardo Salles foi surpreendido pela operação, que entrou na casa dele
em São Paulo, ele estava em Brasília, o que derruba aquela tese de que o governo, o presidente Bolsonaro, fica sabendo das coisas da Polícia Federal. Todo mundo foi surpreendido, né, por essa ação da Polícia Federal, que envolveu o presidente do IBAMA, muitos diretores do IBAMA, 2 assessores do ministro Salles, né, e a suspeita, segundo Alexandre de Moraes, é de movimentação financeira por um escritório de advocacia no qual o ministro seria sócio. A suspeita de movimentação, prestem atenção, entre 2012 e agora, até agora, de 14.162.000. Eu fiz a divisão por 9 anos, dá 1,5 milhão por ano num escritório de advocacia. Não vejo, assim, grande suspeita. Mas, enfim, a suspeita existe, há indícios, porque os americanos informaram a polícia brasileira da apreensão de madeira da Amazônia num porto da Geórgia com uma documentação aparentemente falsa. E aí foram atrás, e aí começaram as investigações da Polícia Federal. Isso envolve também uma empresa chamada TradeLink Madeiras, de um brasileiro e um inglês, né, que já protagonizou casos semelhantes nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Bélgica. Né. Então agora a gente fica esperando as explicações do ministro Salles. Eu lembro que no governo Itamar Franco houve uma denúncia contra o ministro-chefe do Gabinete Civil, Henrique Argrives. Ficou isso assim como uma espécie de modelo. Argrives saiu do governo, provou a inocência e depois voltou para o governo. De Brasília, Alexandre Garcia.